Olá, seja muito bem-vindo ao programa Humanamente, que já está no ar. Uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre na melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem, doutor? Oi, Rô, tudo jóia? Olha, tem encontros que só humanamente, só a Band News FM proporciona, né? E hoje é um desses encontros, viu, Rô? Uma conversa que certamente vai enriquecer muito quem acompanha. Eu estava pensando isso, né? Como a gente tem conversas muito legais, às vezes, e a gente se enriquece tanto, e o privilégio que é poder ter essas conversas de maneira pública, que o ouvinte também possa se enriquecer, possa participar. Hoje certamente vai ser uma dessas conversas. É verdade. Hoje estamos de novo gravando o programa direto da sala digital Band Google e a gente vai ter essa conversa sobre um livro muito especial que nos ajuda a abrir o olhar para a gente tratar de um assunto duro, muitas vezes difícil, mas necessário, que é a elaboração do luto. Para isso, a gente tem uma convidada muito especial. Mas antes, eu queria mostrar alguns dados que foram levantados aqui pela nossa sala digital para a gente ter uma ideia do termômetro do que as pessoas estão querendo saber sobre esse assunto. Primeiro, as buscas pelo termo luto desde 2004, aqui no Brasil, o interesse, a gente percebe, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, está vendo o gráfico, para quem está no rádio, pelo Dial, eu te conto também, que as buscas foram crescendo cada vez mais a partir de 2004, mas tivemos um pico justamente em 2021, durante a pandemia de Covid-19. De lá para cá, o interesse caiu um pouquinho, mas ainda se manteve muito alto. A gente tem também um mapa que mostra o interesse pela palavra luto, separado pelos países. Então, os países que mais buscaram, e entre eles o Brasil, que está em quarto lugar. A primeira, Alemanha, Iraque, depois vem Nicarágua e aí o Brasil entre os países que mais buscaram por esse termo. As pessoas mais pesquisaram e buscaram saber sobre o luto. E aí a gente separou também algumas das perguntas, algumas das questões que são mais frequentes nessas buscas: quanto tempo dura o luto, como lidar com o luto, como superar o luto. Numa próxima página, ainda nessa pesquisa, nessas buscas que foram feitas aqui pela nossa sala digital, quais parentes têm direito a luto, trabalhador tem direito a quantos dias de luto, luto oficial, o que acontece. Enfim, a gente vai tratar muito sobre esse assunto por aqui. Recebemos hoje, com prazer imenso, a Natália Timmerman, que muita gente não sabe, mas é médica psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia, doutoranda em literatura pela USP, autora de, entre outros, de As Pequenas Chances, que fala da morte do pai dela, da vida em família, do poder da memória, das tradições também, do processo de luto. Natália, muito bem-vinda ao Humanamente. Obrigada por estar com a gente aqui hoje. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, é uma alegria estar aqui falando na Band News, ainda que seja um assunto difícil, eu acho que é muito possível falar sobre luto de um jeito leve, é algo que a maioria das pessoas, acho que todas as pessoas vão atravessar em algum momento da vida, então é importante que a gente consiga falar sobre isso, encarar de frente esse assunto. Até porque, né, Natália, é um assunto humano, né? É um assunto que é pertinente a todos nós. É, como você falou, todo mundo vai experimentar isso de alguma forma ou de outra, em um momento ou outro, né? A dor de uma perda de algo que se ama muito, a dor de uma perda de algo que é muito caro, né? Muito precioso. A gente não tem tantas coisas tão preciosas assim, infelizmente, né, porque a gente não tem tantas coisas tão preciosas, mas felizmente, porque aí a gente não passa tantos lutos. Mas, de uma forma ou de outra, faz parte da vida, né? É como falar de nascimento, é como falar de educação de filhos, é mais doloroso, mas é uma questão humana, então a gente tem que conseguir falar, tem que conseguir encarar de frente, tem que conseguir colocar isso num fio narrativo, que é um pouco o que você tenta fazer no livro, né? Ah, Daniel, eu concordo totalmente com você, né? E a gente, às vezes, se acostuma a contar a história da nossa vida pelas nossas conquistas, mas faz muito parte da nossa história o que a gente perde também. A gente é feito tanto do que a gente ganha, quanto do que a gente perde, né? As nossas perdas, elas são constitutivas. Acho que desde o momento que a gente nasce, a nossa vida ela se dá nessa combinação, nem sempre muito equilibrada entre perdas e ganhos, né.
E o luto, eu acho que ele pode se dar, claro, o mais comum é quando alguém morre, alguém amado morre, mas há muitas formas de luto, né? Acho que existem lutos pelo fim de relacionamentos importantes, pela perda de um trabalho, eh, pela passagem de um estágio da vida, por exemplo, pelo envelhecimento, eh, por mudanças de cidade. Então, assim, é algo que atravessa a nossa existência, inevitavelmente, né. A gente gostaria que não, mas é algo dado, e aí cabe a nós lidar com isso da melhor forma possível. E em As Pequenas Chances, é engraçado, quando eu fui escrever o livro, eu não estava pensando que ele serviria para nada. Eu acho que quando a gente está escrevendo literatura, a gente não está pensando na utilidade. E talvez essa seja a maior resistência, da literatura nesse nosso mundo em que tudo precisa servir para alguma coisa, né. Às vezes não serve para nada, mas por isso mesmo acaba servindo, para ser um espaço de descompressão, um lugar onde a complexidade das coisas pode se manter complexa, sem que a gente tenda a reduzir. Eu acho que a literatura tem essa capacidade. Então, o que eu espero que o meu livro As Pequenas Chances, proporcione a quem lê, é justamente, poder olhar para sentimentos difíceis e angustiantes e dar uma forma para aquilo, que possa fazer companhia para as pessoas, né. Ainda que quando eu estivesse escrevendo, eu não podia estar pensando em nada disso, porque para escrever acho que eu preciso de uma liberdade extrema, que se eu penso em quem vai ler, ela já me escapa. Natália, é muito bonito isso que você falou, de vários tipos de luto, que é justamente o que eu acho que gera tanta identificação das pessoas com esse livro também, o Pequenas Chances. Mas você vai desenhando esse processo em torno de uma viagem no livro. Como é que você acha que esses dois conceitos acabam sendo elaborados justamente para a gente refletir um pouco sobre o luto e os vários tipos de luto? A viagem que acontece no livro, esse deslocamento que ela simboliza, eu acho que ela é sinal do nascimento de um interesse dessa personagem, que tem o mesmo nome que eu, ela também se chama Natália, mas ela não coincide totalmente comigo, porque é um livro de ficção, é um livro que se assume como ficção, mas, eu acho que essa viagem ela marca justamente, o interesse dessa personagem pela história da família dela, pela história da origem dela, de onde ela veio. E esse interesse nasce justo quando ela percebe que não tem mais ela não tem mais para quem perguntar certas coisas. Por exemplo, eh da onde vieram, exatamente os bisavós, o que o pai dela sabia sobre a história da família, o que a mãe dela sabia, sobre a história da família, porque esse pai morre e essa mãe tem Alzheimer. São 2 formas de não poder falar, né, não poder rememorar. E aí o que ela se dá conta é que, toda a história de alguém, a história que antecedeu a vida de uma pessoa e que faz com que essa pessoa esteja hoje no lugar onde está, que depende de inúmeros acasos e acontecimentos, ela mesmo que, as pessoas, por exemplo, mesmo se o pai dessa personagem ainda estivesse vivo, mesmo que muito tivesse sido contado, ela não é totalmente acessível, né. Muito da história de uma pessoa, eh, fica escondida, fica vedada, fica perdida mesmo na história, né, do tempo. Então é Uhum. uma história feita mais de vestígios do que de fatos, né, mais de vazios do que de conhecimento propriamente dito, como se cada um fosse constituído por muitas lacunas, até ser o que é, né. É o que eu falei, né, a gente é feito das perdas e do que a gente não sabe também, sobre o que as pessoas que vieram antes da gente, fizeram ou foram. E isso, assim, eu falo de, como, uma pessoa judia, e muita coisa se perdeu na história, mas muita coisa se sabe. E quando eu penso, por exemplo, nos negros, que, vivem no Brasil hoje, cujos ancestrais, foram escravizados e tiveram a história totalmente apagada de uma forma até deliberada, né. Isso é um apagamento,
violento em múltiplos sentidos, né? Então, é como se o não acesso à própria história fosse um prejuízo que tirasse uma parte do acesso ao próprio futuro, né? No sentido de um direcionamento. Para saber para onde a gente está indo, a gente tem que saber também de onde a gente vem. Então, acho que Uhum. a personagem ela se faz essas perguntas, e o que faz ela fazer essas perguntas, e principalmente a pergunta: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? É a morte, né? É como Uhum. se, diante da morte, a verdade das coisas se anunciasse como uma necessidade. Essa pergunta pelo que é verdade, né? Pela verdade de si mesmo, que é uma verdade inacessível e talvez até inexistente como uma verdade única, né? A gente é feito de várias histórias, de vários olhares, de várias relações, de várias mudanças, né? A gente também não é estável ao longo do tempo, né? Então, acho que essa pergunta sobre a história, que é o significado dessa viagem, ela vai viajar para os lugares onde nasceram os bisavós dela, por um deslocamento de rota, né, que acontece numa viagem em família. Eu acho que é tudo isso que está em jogo, né? E também a ideia de ciclo, né, de continuidade, de continuação depois de uma morte. O meu livro, As Pequenas Chances, ele veio já. Cada livro que eu escrevo, ele acontece de um jeito. As Pequenas Chances veio num bloco. Quando comecei a Uhum. escrever, já sabia como o livro ia terminar. E é quase como se Uhum. fosse um livro que falasse do ciclo e coloca a morte não como fim, mas como parte de um ciclo. E acho que até a capa feita pela artista plástica Annelise Igreja, uma artista maravilhosa, ela percebeu que era recorrente nas 3 partes do livro os ovos e as ovas. E os ovos, em muitas Uhum. religiões, eles são a simbologia do ciclo mesmo, né? Então, isso é algo que eu fiz sem nem pensar, para vocês verem que um livro, a escrita de um livro é uma combinação de algo que a gente controla, o enredo, o que eu quero escrever, o que eu quero dizer, e algo que eu não consigo controlar, mas que está ali também fazendo parte, quase que dando fôlego pro livro, né? Uhum. Então é uma mistura de Não, tudo. sem dúvida. E é muito interessante quando você coloca dessa maneira, Natália, porque eu estava pensando, né, como a nossa história ela é cheia de lacunas, e essas lacunas elas deixam a gente um pouco sem direção, mas um pouco também são é, é, gatilhos de dor, né? Puxa, esse vazio, esse eu não saber, ele está presente na nossa história de família, mas muitas vezes na nossa história individual, né? Por que que eu fiz isso? O que que eu estava pensando? O que aconteceu quando eu fiz aquela escolha? E você conseguir inserir isso numa narrativa, muitas vezes é um bálsamo, né? Traz um sentido, pode ser algo que você não goste, mas dá um fechamento, dá uma direção. Ah, isso foi por causa disso, isso foi por causa daquilo. Nem sempre essa ficção é a verdade última dos fatos, né? Como você falou, às vezes isso nem é acessível, mas é uma maneira de a gente lidar, de a gente construir. Tem uma cena muito bonita do livro, que foi a cena que eu, de fato, fazia muitos anos que eu não chorava num livro, e essa cena me encheu os olhos d'água, que tem uma personagem ali, que é a sua irmã, que está longe, e o pai já está naqueles momentos finais, e ela correndo de uma viagem super atribulada para chegar a tempo, e aí ela chega, sem dar spoiler, ela chega num determinado momento ali, ajuda a gente a colocar tudo aquilo num sentido e, dando esse sentido, lidar com as coisas, lidar com as nossas dores, lidar com as nossas perdas. A importância da história, né? Eu acho que o ouvinte consegue se relacionar com isso, consegue se identificar com isso, né? De que quando a gente coloca numa história que faça sentido, como isso pode ser terapêutico para nós. Né? Com certeza. E eu acho que você está descrevendo muito do que é um processo de psicoterapia mesmo, né? A gente conseguir contar a história da nossa própria vida para a gente mesmo. Não que essa história seja estanque, não que ela seja imutável, muito pelo contrário, ela vai mudando de significado e de contexto e de ordem e enfim, a própria narrativa vai se reconstituindo a cada vez ao longo do tempo
E é isso, eu acho que aceitar essas próprias mudanças faz parte do processo de psicoterapia e da própria vida, né? Mas é curioso você falar desse episódio do livro, né? Da chegada da Gabriela, da Gabi, para encontrar o pai ainda com vida, como sendo ficcional, porque ele não é ficcional. Ele foi escrito no modo mais ficcional, tradicionalmente, que é a terceira pessoa, mas a minha irmã, de fato, viveu aquilo, nós vivemos aquilo, e eu pedi para ela gravar áudios contando como tinha sido, porque foi a segunda vez que eu percebi uma coisa que me impactou, que me surpreendeu. O quanto para escrever um livro, a gente precisa de detalhes que nas relações com as pessoas na vida, a gente não necessariamente tem ou precisa. Então, eu lembro que quando eu Hum, escrevi Desterro, História de uma Hospital Prisão, que foi meu primeiro livro, que escrito a partir da minha experiência como psiquiatra num hospital penitenciário, eu lembro que eu estava escrevendo principalmente a história de uma mulher cujo nome ficcional é Dona Mingo, mas é uma história real. E eu lembro que o editor, o livro começou como meu mestrado, e o editor falou: Natália, agora você não tem mais nenhum compromisso acadêmico, pode inventar. E aí eu fui tentar inventar, e aí eu percebi que ficava muito fraco aquilo. E aí eu vi que eu atendia ela como psiquiatra, e eu percebi como a anamnese psiquiátrica, ela é pobre em detalhes que precisam estar ali para sustentar um personagem. E isso eu senti até com a minha irmã, uhum. uma pessoa vivo da qual eu sou próxima. Eu não sabia, por exemplo, como era dentro do navio onde ela trabalhava, o que ela tinha comido no dia em que ela soube que ela precisava voltar, como ela falou para o capitão do navio, como foi a viagem, que música ela escutou. Nada disso eu sabia. E para contar essa história, é como se fosse um arcabouço de detalhes que sustentam essa vida da Uhum. personagem e que não precisam estar presentes para sustentar uma relação. Então é algo que eu acho Perfeito. surpreendente e bonito também, né, o quanto a literatura ela é muito rica também nesse sentido, né, de fazer a gente chegar muito perto de alguém, mesmo que essa pessoa não exista, mesmo que essa pessoa seja, uma construção ficcional, porque isso ajuda a gente a chegar muito perto da gente mesmo também, né. Eu não acho que quando a gente Sem dúvida. chora lendo um livro, a gente está chorando só, por conta do livro, a gente está chorando a nossa própria vida também. E às vezes me perguntam, né, e talvez, quem está ouvindo tenha essa pergunta: eu perdi alguém há sei lá quanto tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, será que eu já posso ler esse livro? Quando é que eu posso ler sobre luto, sobre morte, sem que isso seja muito doloroso? Eu acho que eu não tenho uma resposta para isso, única, depois de tanto tempo. Até essas buscas do Google eu achei super interessantes, né, as pessoas perguntando em quanto tempo passa o luto, porque até tem lá, segundo a ciência, a psiquiatria, a religião, tem datas, só que isso é muito individual, né, é um processo que Claro. é muito pessoal e muito diferente para cada pessoa, né. Mas assim, e aqui eu falo como escritora, não como psiquiatra, o que eu costumo achar é que a vida dói mais que a literatura, né. Então, pra mim, Uhum. pelo menos, quando meu pai estava doente, eu li um livro chamado Morreste-me, no hospital, do lado dele, e para mim foi muito bom, me senti acompanhada. Mas algumas pessoas talvez não se sintam, então talvez valha começar e ver como você se sente. Se a dor está Legal. piorando, se está melhorando, se chorar está fazendo bem ou está fazendo mal, porque às vezes chorar faz muito bem, às vezes não. Então, acho que isso é sempre individual. Fiquei Perfeito. pensando também, enquanto eu li o livro, Natália, por que que eu estava me identificando tanto ou tão emocionada se eu nunca vivi de perto um luto diretamente na minha família? Mas você falando da sua irmã agora, veio na minha cabeça, né, que a beleza do livro, inclusive, né, das Pequenas Chances, não está só em falar sobre o luto, né, mas na descrição da história e nas conexões justamente do que é uma família, do que são todos esses detalhes, né, essa construção de retalhos na nossa relação com o pai, com a mãe, com a irmã. E nessas situações de luto, que são fortes, muitas vezes acho que o ouvinte vai se identificar demais. A gente lembra naquele momento do cheiro, de alguma coisa que comeu naquele dia, né? De detalhes que a gente não guardaria na cabeça.
Como é que a relação com a família, você acredita que também se renova nessa nova construção, numa nova aliança, digamos assim? Sabe que, te ouvindo, eu pensei que, talvez você tenha se identificado, porque não é um livro apenas sobre a morte, é um livro sobre a vida. Eu acho que quando a gente está falando da morte, a gente está falando da vida. Porque estar diante do fato de que a gente vai morrer, muda a nossa relação com a vida, né. E, depois que alguém morre, isso eu aprendi, escutando e conversando e lendo o Christian Dunker, que escreveu aquele livro Lutos Finitos e Infinitos, e eu já tive a oportunidade de conversar com ele, algumas vezes, e e aí eu, soube, algo que eu acho que eu já tinha vivido, né, quando alguém morre, a gente é como se a gente tivesse que se reinventar. A morte, ela nos, Uhum, lega a necessidade de um processo, um trabalho de luto, né, como diz Freud, eh que não deixa de ser um processo criativo. A gente tem que criar a nossa vida de novo a partir daquela ausência, a gente tem que criar a gente mesmo, a partir daquela ausência, e com aquela ausência, né. E o que a gente vai fazer com isso, é justamente essa criação. Para mim, passou por escrever um livro, né, mas cada um faz de um jeito. As relações mudam, a relação com o tempo muda. Uma coisa que, eu escrevi no livro e que ficou muito marcada para mim, eu lembro quando eu, voltei do cemitério para casa do meu pai e fui, no quarto dele e na cabeceira tinha os livros dele, que ele já não ia mais ler. Que os livros que estavam na uhum, cabeceira dele eram os próximos livros, era algo que falava do futuro. E aquilo estava ali inútil, totalmente inútil. E aí quando eu vi aquilo e pensei na minha própria cabeceira, nos livros que eu pretendo, e falo pretendo, com a ideia de pretensão mesmo, assim, né, a gente pretende que a gente vai fazer muita coisa, mas o nosso tempo é limitado. E o fato de que nosso tempo é uhum, limitado não quer dizer só que a gente vai morrer um dia, quer dizer que a gente é limitado em cada escolha que a gente faz, que em cada dia a gente está num só lugar. E que cada momento, isso é uma frase até do Copo Vazio, para você ver como os temas se repetem, que é o meu livro sobre um outro tipo de luto, que é um livro sobre o fim de um relacionamento abrupto, com algo que depois que eu, terminei de escrever, eu soube que hoje se chama ghosting, né, esse perdido que as relações contemporâneas, eh eh, proporcionam, muitas vezes a pessoa some sem dar explicações, mas lá eu falo, cada instante leva sempre a uma decisão, né, então acho que isso também é falar da morte, falar de escolha, falar de finitude, falar de limite, falar uhum. e das escolhas mais banais, cotidianas, assim, desde o que eu vou comer no restaurante, para onde eu vou viajar, vou ou não ter um filho, e ainda mais agora quando, a ideia de futuro, é uma ideia que, está condenada, né, o nosso futuro está condenado pela crise climática, e isso acho que é algo que também a gente, tem dificuldade de, absorver, assim como a gente tem dificuldade de absorver a ideia da nossa própria morte, né. A ideia de fim, Sim. a ideia de limite, né, Uhum, e que isso é o oposto da ideia de progresso. Que a nossa vida é muito fundada na ideia de progresso, a ciência, a tecnologia, o quanto a gente acha que a nossa história ela é um acúmulo de conquistas e riquezas e a nossa ambição vai em direção a isso, mas na verdade, talvez a vida possa ter um outro teor, se a gente ao invés da ideia de progresso, olhar para ela com a ideia de finitude, eh, de, eh de que o tempo que a gente tem, ele tem um limite e talvez isso torne tudo muito mais precioso, assim, né, a maneira com que a gente encara os nossos sim. dias, as nossas relações, e a gente mesmo. Uhum. Isso tem vários, até estudos mostrando, né, Natália, é da percepção do ouvinte, do dia a dia, é intuitivo e é comprovado a presença da morte, a presença de uma doença fatal, a presença de uma doença grave, muda a chave de interpretação da vida da pessoa, né? A pessoa se torna mais, para aqueles que conseguem, né, viver esse momento, entender o que ele está ensinando, olhar mais para o que é
passageiro e separar o passageiro do essencial, o que é intrínseco, separar do que é extrínseco, o que é valoroso do que não tem valor. Essa experiência, essa lembrança da nossa transitoriedade, ela muda mesmo a nossa forma de pensar, e é engraçado, né? Porque você cita no final do livro que uma das leituras que você fez e que é um best-seller nacional, né, que A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Quintana Arantes. Uma vez eu estava num debate com ela e numa conversa, mediando ali uma conversa, e ela estava falando, né, de como essa experiência muda, e eu falei, puxa, Ana, mas por que a gente precisa passar por uma situação dessa, de doença ou de morte, para entender que a vida é transitória, para dar valor para as pequenas coisas, né, para as pequenas chances, para conversar aí com o título do seu livro. E aí ela deu uma bronca, assim, ela falou, mas porque você é tonto, quase, faltou ela dizer assim, né? Porque você não está prestando atenção. Porque a gente não sabe que vai morrer, a morte é uma surpresa. Eu até lembro que eu falei, não precisa tomar um susto, basta tomar uma bronca, né? E às vezes a gente precisa de um livro, precisa de compartilhar essa experiência, e isso já é um abrir de olhos para nós. Acho que essa também é uma importância do livro, né? Que nem a Roberta estava dizendo, ela não passou por isso na família, mas ela consegue empatizar a partir de uma narrativa, a partir de uma história, e essa também é a força da literatura. E sabe uma coisa que eu gosto de pensar também? Quando eu estou muito preocupada com alguma coisa, assim, e que eu desconfio que é algo dessas coisas passageiras que tomam muita energia nossa, eu penso, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quão importante isso vai ser? E aí, a maioria das vezes, assim, não é tão importante, sabe? Pois Então, é, acho que a gente isso mesmo. pensar no tempo, na dimensão do tempo, isso ajuda. E Natália, através da história do livro e do que você viveu também, como é que você define os papéis dos rituais no luto e a ancestralidade também, né? Isso que a gente falou de família entraria, mas o papel da ancestralidade nas lacunas que são deixadas pelo luto. Tanto a personagem Natália quanto eu fomos muito surpreendidas pela maneira com que fomos acolhidas pelos livros judaicos. Eu venho de uma família judia. Eu não tinha muito interesse pela religião, mas quando meu pai morreu, eu me vi muito acolhida e achava aquilo, os rituais que eu ia cumprindo, até com avidez. No livro eu falo, né, como se tudo que eu precisasse fosse uma lista de tarefas para existir, de tão forte era a dor que eu estava sentindo. Então, eu me senti muito acolhida, e a personagem Natália também se sente muito acolhida por esses rituais, e que são bonitos, de uma sabedoria muito grande, e me faziam sentir conectada, não necessariamente com Deus, até poderia ser com Deus, mas principalmente com os meus ancestrais, com as pessoas que vieram antes de mim. Porque o mero fato de que existiam rituais para aquilo, para aquela dor, como uma forma de lidar com o que eu estava sentindo, me dizia que aquilo era natural, que a morte faz parte da vida. E que sim, é difícil, e que por isso que a gente elabora esses ritos, esses rituais, e que são diferentes em cada religião, ou que cada pessoa faz também seus próprios rituais, no processo individual de luto, assim, né, ou dentro de uma família. Mas o luto judaico, os rituais fúnebres judaicos, eu fiquei muito interessada por eles, eu fiquei tentando desvendar o que eles queriam dizer, o que eles me proporcionavam, e eu me distraía da minha dor também, indo atrás de conhecer isso. Então acho que isso também foi uma conexão muito forte, assim, com essa ancestralidade. Uhum. É interessante, né? Porque os antropólogos, sociólogos, eles dizem que esse é um dos marcos fundadores da civilização, né? A gente deixa de ser pré-humanos para nos tornarmos humanos na medida em que a gente desenvolve o pensamento simbólico, e isso é muitas vezes materializado por rituais fúnebres, né? Quando surgem os rituais funerários, os rituais fúnebres, a gente sabe que a gente está falando de seres humanos ali, e de alguma maneira eles fazem um pouco
o seu próprio livro faz, eu acho, Natália, e livros e histórias, né? Que é trazer para a gente a sensação que um amigo muito, muito querido da faculdade, o Aloísio, que era patologista, ele aprendeu com o pai dele a frase que ele diz o seguinte: quando tem um divórcio, quando tem uma morte, quando tem uma doença, né, é que assim, nessas questões humanas, quando elas nos abatem, nós não somos os primeiros, nós não somos os únicos e nem seremos os últimos. Então, essa ideia de que isso é compartilhado, isso é assim mesmo, tanto que tem rituais que a gente pode seguir, tanto que tem livros que falam sobre isso, de pessoas que passaram pela mesma coisa, de alguma maneira nos conforta, né? Essa ideia de que, puxa, não estamos sozinhos nessa, não foi um azar, que, puxa, eu passei por isso. É assim, e você percebe que outras pessoas também passam, e esse compartilhar parece que também alivia, né? Nossa, com certeza. E é lindo isso, né? Como é a partir isso que você fala, né? A partir dos rituais fúnebres, da simbolização que se institui a humanidade, o simbolismo que faz com que a gente seja humano, é a partir da finitude, então, né? Que a gente tem a ideia do tempo, e a partir disso que a gente precisa simbolizar, a partir da falta, a partir do fim. A partir da falta que nasce a linguagem, né. A gente só fala Uhum. porque a gente precisa de alguma coisa, né. É justamente se todos os nossos desejos fossem atendidos, a gente não precisaria falar. Então, eu acho que a própria literatura nasce disso também, né, do que a gente precisa entender, do que a gente precisa, eh, silenciar também, porque a literatura também é feita de pausas, de lacunas, do que a gente precisa dizer. E acho que a construção literária ela proporciona isso, e até essa conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui a partir de um livro, né, isso me deixa muito feliz, muito gostoso. Demais. Gente, infelizmente a gente precisa encerrar o programa de hoje com a Natália Timmerman. A gente te agradece demais pela participação com a gente aqui no programa Humanamente. Natália, foi uma conversa que eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar. Para você que está acompanhando pelo Dial, quiser recuperar a íntegra, está no site da Band News FM, mas também no nosso programa com as imagens pelo YouTube. Natália, muito obrigada. Um beijão para você e até uma próxima. Beijão, eu que agradeço, foi ótimo, muito, muito obrigada. Até uma próxima. Valeu, Natália, obrigado. Um excelente papo, excelente conversa. Certamente os ouvintes saíram enriquecidos, assim como nós. E é isso, o tempo é limitado, por isso que a gente aproveita, né? Então, o tempo limitado do programa nos lembra de que temos que fazê-lo rico, né? Obrigado, viu, Natália? Boa sorte, sucesso com o livro, que venham mais. Obrigada, obrigada. Valeu. Doutor, terminando Valeu. mais um programa Humanamente. Os ouvintes podem acompanhar a íntegra pelos nossos canais. Até semana que vem. Valeu, doutor. Valeu, Rô, até semana que vem.